vou ter o prazer de falar de novo com o Panda, Turbina Panda, como diz Mauro Alexandre, né? É o Gianfranco Betting, a figura mais nobre do clã Jomir Betting, porque o Jomir Betting não está aqui na Terra, ele está no céu. Aliás, bota o Jomir Betting aí para mim, para falar, para o filho ouvir, que ele vai ficar emocionado e tal. Tudo bom, Gianfranco? E aí, Milton, você tá bom? Feliz ano novo. Feliz ano novo para você também. Você tá onde? Você tá nos Estados Unidos ou tá no Brasil? Eu tô aqui em casa, do lado dos estúdios da Bandeirantes. Opa, então ouça essa voz aqui, ó. Caiu da cama nada, trabalhando no domingo como um certo Milton Neves. Caiu da cama nada, trabalhando no domingo como um certo Milton Neves. Você sabe quem falou aí, não? Eu sei, Boris Casoy. Boris Casoy. Olha aqui, ó, eu pensei muito em você nesses dias, inclusive pelo WhatsApp, estava conversando com o Mauro Doril, porque o Mauro sumiu, sabe o que aconteceu com ele e tal, até a mala do, como é que chama o outro lá, é Luca Betti, Gabriel Betti, eu não suporto aqueles moleques, ficavam falando abobrinha para mim, porque eu estava preso lá no aeroporto em Nova York. Eu e meu filho, nós fomos para o aeroporto juntos, de Guarucope, eu não gosto de falar aquela outra aí, eu falo Guarucope, que não tem em Nova York. Fomos. Eu cheguei 2 horas antes do voo. E ele chegou 4 horas antes do voo dele. E beleza, conversa vai, conversa vem. Chegou meu avião, fui embora. Assim que chegou a nevasca. Foi batendo na trave, exagerando um pouquinho. E ele, ô Gianfranco, para resumir, ele está hoje na Tailândia, 49 horas depois. Foi a maior paralisação da história da aviação do mundo ou tivemos outras maiores? Nós tivemos algumas graves. E nessa época do ano, elas são bastante comuns no hemisfério norte, né, por causa das condições climáticas. Esse ano, claro, foi uma tempestade magnífica, né, em tamanho e impactos profundos no setor, porque, infelizmente, né, não dá para voar quando qualquer coisa ameaça a segurança. Então, foi realmente um sistema meteorológico disruptivo, sério, assim, que afetou milhares e milhares de voos. E a aviação é que nem um caçador de cartas, né? Você derruba, às vezes, uma carta aqui e isso é suficiente para derrubar vários voos em sequência, porque é tudo muito bem montadinho. Quando cai um, às vezes caem vários. E eu usei até essa imagem, você falou em cartas, eu entrei no ar aqui nas várias rádios da Bandeirantes e eu usava exatamente a imagem do dominó, entendeu? É uma coisa impressionante, porque é exagerado dizer que os aeroportos americanos dominam os céus do mundo? Não é, porque se você imaginar que praticamente 40% da aviação no mundo todo tem origem ou destino nos Estados Unidos, aliás, corrigindo, na América do Norte, você está falando aí de praticamente metade de tudo que voa, dos 100 mil voos que decolam e pousam com segurança todos os dias. Agora, Gianfranco, essa nevasca estava... as previsões deles são muito boas e tal, e eles estavam prevendo realmente a nevasca, aquele negócio todo, então o que diminuiu o desespero e aglomeração de multidões, porque o cara simplesmente não foi ao aeroporto. LaGuardia, o John Kennedy, o Newark, como é que chama o outro lá? É Newark que fala? É Newark. Newark. Do lado de, isso. Do lado então o povo não foi. Porque se o povo tivesse ido, não ia caber o povo naqueles aeroportos monstruosamente grandes. Mas eles trabalham com um negócio muito sério, que é a informação. A informação da nevasca tá hora, ia acontecer, então o pessoal nem foi. Agora, quem lá esteve, o meu filho ficou num lounge e que tinha chuveiro, alimentação, então ficou 49 horas, entendeu? E aí, olha o que aconteceu. Ele estava na econômica, a mulher dele já estava lá na Tailândia, que foi aqui do Brasil, foi um pouco mais cedo. Ele não conseguiu encontrar em Tóquio. E aí, a companhia, não vou falar o nome da companhia porque eu não gosto de propaganda. Aí o que aconteceu? Ela deu um upgrade, ela já passou ele para a classe executiva, sem pedir. E depois que atrasou mais 25 horas, deram first class. Quer dizer, sem obrigação nenhuma, até porque isso aí a companhia não tem culpa, você é um professor nisso. Quando é culpa da companhia, tem que haver indenização mesmo, em termos de hotel, etc. e tal, alimentação. Mas no caso, o mundo está melhorando em relação à aviação no respeito ao passageiro que foi prejudicado, mesmo com a companhia não tendo culpa? Eu acho que sim. Na verdade, eu divido o mundo entre sociedades civilizadas e sociedades incrivelmente mal educadas.
Não vou citar um país na América do Sul que se enquadra nessa categoria, mas ele é bem grandinho. Enfim, eu já passei por situação semelhante há um ano atrás. Eu estava justamente em Newark, voando, tentando voltar para casa em Miami. E aí o que aconteceu foi que o meu voo, que devia sair às 2 da tarde, foi reprogramado para as 9 da noite, depois para meia-noite. As pessoas não saem quebrando o balcão, não saem chutando o funcionário, não saem cuspindo, não saem postando na internet que é uma pouca vergonha, que é um apagão, que vão chamar isso, chamar aquilo, ou não dão tapa em balcão dizendo que você sabe com quem você está falando. As pessoas lá são educadas, então elas ficam resignadas, olham assim para as telas que mostram os voos atrasados e falam, bom, paciência, eu vou passar o dia, a tarde ou a noite aqui no aeroporto. Não tem piti, não tem barraco. Então isso ajuda muito. Por exemplo, o avião que ia nos levar de Newark para Miami chegou, como eu disse, por volta de 10 da noite, e ele deveria ter saído 2 da tarde. Quando os passageiros desembarcaram, nós que estávamos aguardando esse voo há mais de 10 horas, um sujeito lá no meio da gente começou a aplaudir os passageiros que desembarcavam. Aí todo mundo caiu na gargalhada. Ou seja, com um pouquinho de civilidade, um pouquinho de educação, as coisas melhoram muito. E eu vou te falar como profissional da indústria. Para a companhia aérea não tem graça nenhuma deixar passageiro 48 horas em lounge, não tem graça nenhuma dar upgrade, ainda que eu acho que eles tenham trabalhado muito bem. Enfim, não tem graça nenhuma fazer com que uma indústria que tem uma margem de meio ponto percentual, quando tudo dá certo, perca essa margem numa tempestade de neve. Então, acho que os passageiros poderiam ser mais condescendentes, poderiam ser um pouquinho mais equilibrados e entender que empresa nenhuma acorda, decola, trabalha para fazer as pessoas chegarem atrasadas ou perder voo ou conexão. Milhares de pessoas perderam conexões, perderam viagens, aquele negócio todo. A maioria teve paciência, como você está dizendo, algumas não. Mas o produto, como diz aqui o Sidneu Ferrari, grande publicitário brasileiro, meu amigo, o produto produto aviação, que é o teu negócio, teve um prejuízo imenso, né? As companhias aéreas tiveram um prejuízo muito grande, né, o Gianfranco? Brutal, um prejuízo de centenas de milhões de dólares. A gente também não pensa assim, né? Fala, puxa, eu fui prejudicado porque eu queria chegar em casa, eu queria ir para passear, eu ir para Tailândia, e não consegui. Mas as empresas perdem dezenas, centenas de milhões de dólares numa trancada dessa, assim, né? E como eu disse, não tem graça nenhuma. Numa hora assim, o que eu acho que vale mesmo é ter educação. Agora, você fez uma pergunta, eu não fui muito conclusivo. As companhias aéreas estão melhorando? Eu tenho a impressão que sim. Até porque o que está melhorando hoje com as redes sociais é justamente o policiamento. Hoje, todo mundo tem um trombone na mão, né? Se você é maltratado, se o seu voo sai atrasado, se pedem sua mala, você vai imediatamente para a rede social e já destrói a reputação da companhia. Então, de uma certa maneira, até para tentar evitar isso, acredito eu, as companhias têm sido muito mais cuidadosas nos procedimentos de emergência, nos procedimentos de operações irregulares, que é o nome correto de quando isso acontece, né? Quando você tem uma disrupção provocada por algum fator externo, seja uma questão de segurança ou meteorologia. Nessas operações irregulares, normalmente as companhias agora têm se precavido, elas têm criado estruturas, criado procedimentos para tentar minimizar a inevitável confusão que advém de ocasiões como essa. Agora, o xadrez é uma coisa impressionante. É uma coisa assistir no cinema, aquele drama todo dos controladores de voos e tal, mas mostra bem aquilo que realmente acontece. Agora, nesse congestionamento, nessa ausência de aviões no ar, nesse congestionamento de pessoas no chão, nos aeroportos, então, depois de 49 horas, quando realmente confirmou-se o voo dele, do meu filho Rafael, lá para Hong Kong e depois para Tailândia, o avião dele teve que parar, não sei se parou em Chicago ou veio de Toronto. Ele, ao invés de ir direto para Nova York, ele teve que parar em Toronto ou em Chicago porque tinha muito passageiro, muito mais tempo preso por lá. Então teve mais atraso. Aí quando o avião chegou em Nova York, mais atraso porque ele precisou ser reabastecido. Quer dizer, é um xadrez, é uma coisa muito, muito organizada, mas realmente dá muito trabalho. É uma coisa perfeita isso aí, né? É fascinante.
Se um dia quiser conhecer uma sala de operações ou centro nervoso de operações de companhia aérea, eu te levo. Existem dezenas de profissionais monitorando cada avião da companhia, tentando fazer com que cada voo chegue com segurança no horário. E como eu te disse, né, a gente raciocina como passageiro imaginando que um avião ele brota no aeroporto onde a gente está e vai para o aeroporto para onde a gente quer ir. Não é verdade. Ele segue um trilho que começa muitas vezes na madrugada e vai fazendo uma série de voos e escalas ao longo do dia. Se um desses voos atrasa ou tem alguma complicação, é inevitável que ao final do dia essa linha, esse trilho como a gente chama em aviação, que o avião faz, sofre impactos. Porque ainda que as empresas calculem, deem uma margenzinha de folga, é muito importante manter um negócio que custa 200 milhões de dólares. Mas uma aeronave voa em média, uma aeronave comercial faz em média 8, 9, até 10 horas de voo por dia, uma aeronave de viagens domésticas, vamos dizer assim. E para fazer essas 10 horas, ela faz, às vezes, 4, 5, 6 voos. Se você colocar 10, 15 minutos de atraso em cada voo, no quinto, sexto voo, você não tem mais de uma hora de atraso. Então, você tem que operar de forma cirúrgica, com uma precisão incrível. E esses centros de controle de operação, os famosos CCOs, são uma coisa incrível para ser visitada. Todas as telinhas, todo mundo falando com os aviões. Você aperta um botão, fala com qualquer comandante em qualquer lugar do mundo. E quando a empresa é grande, quando ela tem voos internacionais, esse centro ele está em atividade constante por 24 horas. É realmente fascinante. Olha, Gianfranco, das coisas todas brilhantes que você fala, porque eu conversava muito com o Mauro, né? Porque tem gente que nasce, quer uma bola, o outro quer um estilingue, o outro quer não sei o quê, o revolvinho, né? Porque tinha muito bang-bang quando a gente era pequeno. Agora que você, quando era pequeno, você queria aviãozinho, né? Pra brincar. As 3 primeiras palavras que eu falei na vida foram Varig, Varig, Varig. Só para você ter uma ideia do nível de fanatismo da pessoa aqui. Sem dúvida, a aviação sempre foi minha paixão. Então, e eu queria um rádio. Aviação e Palmeiras. Meu negócio era rádio para ouvir o Santos, entendeu? E eu conhecer o Pelé. Meu sonho era ver o Pelé de perto. Bom, mas você... Sabe que eu tenho esse sonho, eu não realizei, sendo irmão, filho de jornalista, teu amigo, é uma vergonha, né? Eu sempre quis dar uma para conseguir. Quem sabe você quebra esse galho aí. Vamos conseguir sim. Mas, viu, dentro das coisas que você falou aí, você falou uma, que o ouvinte deve ter, numa certa época da vida, ter pensado a mesma coisa, porque eu também, antes, primeiro eu acreditava que alguém falou, quando eu tinha lá 8, 9, 10 anos, que o terço, lá, o crucifixo de madeira, que aquilo ali era a lenha que saiu da cruz de Cristo. Não, isso com 5 anos, 6 anos. Mas você imagina, você precisa de 300 mil florestas amazônicas e tal por dia para fazer o tanto de crucifixo que fazem no mundo aí, né, nas corridas, aqui no terço, no rosário e tal. Mas a outra coisa você falou aí. Agora não, né? Mas quando eu tinha lá meus 20 anos, comecei a andar de VASP, eu casei de VASP, eu fui para Curitiba, depois para Foz do Iguaçu. Eu achava que era igual rodoviária, que você chegava lá até o avião vai chegar às 2 horas, tá bom, chego lá às 2 horas, já tá lá o avião me esperando. Quer dizer, o avião, ele voa o tempo todo, quem muda é a tripulação. Quer dizer, você para entrar no avião, ele tem que chegar porque ele veio do outro lugar, que depois vai para outro lugar para pegar a gente lá. E eu achava também que o avião tava lá esperando a gente, senhor Franco. Pois é. E aí você citou um fato que é mais curioso ainda. As tripulações, elas também precisam ir e chegar. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, a maioria dos tripulantes técnicos, comissárias e pilotos, não necessariamente moram nas cidades de onde se originam os voos. E também não moram nas cidades onde as companhias aéreas são baseadas. Então, esse pessoal ele tem que voar para a cidade onde o avião começa a sua viagem, para daí eles começarem, vamos dizer assim, oficialmente a fazer aquela jornada de trabalho. E eles voam das suas cidades de origem para essa cidade de onde se origina o voo, em aviões da companhia, sempre que possível, de carona. Então eles viajam normalmente de uniforme, né?
pegam um lugar disponível e tentam, normalmente conseguem chegar no horário preconizado para poder fazer a operação voar no horário. É por isso que numa tempestade como essa, vários voos são cancelados por essa razão, porque os pilotos e comissárias, não conseguiram chegar a tempo para se apresentar para fazer aquele voo, porque eles também dependem de voos que foram cancelados. Aí, olha, essa salada russa aí, que dá no que dá, né? Centenas, milhares de voos cancelados, dezenas de milhares de passageiros com seus planos arruinados, né? E eu aqui, aflito, né, como todo pai, porque aí meu filho inventa essas viagens para aqueles países que eu chamo de exóticos, né? Exótico é longe para burro, longe para quem mora aqui, né? Ele estava indo para Tailândia, por Hong Kong, depois teve que parar em Tóquio também. Então é o seguinte, ele ficou filmando lá do lounge, ele ficou filmando, isso na nevasca aqui em Nova York. Aí, mostrando aqueles produtos químicos azuis jogando na neve, com aqueles tratores enormes e tal, mas, pô, coitado dos caras, era igualzinho, João Franco, era igualzinho enxugar água com gelo, enxugar gelo. É igual enxugar gelo, pô, não dava, não tem jeito, o trator, o produto químico e tal, e a neve caindo, vamos sair daqui. Eu falei, ó, você vai sair dali uma semana, pelo menos ficou só 2 dias. Esse processo chama-se processo de degelo. Caminhões especiais chegam próximos dos aviões, sobretudo nas asas, nas superfícies aerodinâmicas, e vão jogando esse líquido, que é um líquido que tem um ponto de congelamento bem inferior a 0 grau. E com esse líquido ele vai dissolvendo a neve e o gelo depositado sobre as asas, porque quem sabe também, né, que não é especialista, mas basta 1 milímetro de gelo em cima da asa para praticamente destruir a capacidade de sustentação da asa. Gelo nas superfícies de um avião é um dos maiores perigos para a aviação. É por isso que os aviões têm sistemas de degelo que eles ligam, permanecem ligados durante o voo, quando existe formação ou condições de formação de gelo. E é por isso também que alguns aviões comerciais caíram logo após a decolagem. Não foi feito um eficiente trabalho de descongelamento das asas, das superfícies aerodinâmicas, esses aviões acabaram caindo. Tem, inclusive, um acidente super famoso de um avião que caiu na capital norte-americana, em Washington, no dia 13 de janeiro de 82. Ele decolou do aeroporto National, que hoje chama Ronald Reagan. Ele não conseguiu ganhar altura, bateu na ponte, caiu dentro. Ter poucas pessoas a bordo, só 4 sobrevivendo. Um acidente super triste, né? Porque era uma coisa besta que devia ter sido evitada. Mas esse acidente ilustra que em países subdesenvolvidos. Só para concluir, a qualidade de som diminuiu um pouco aí. Uma coisa, você falou em asa de avião, eu vi pela internet, é claro, acho que foi na Espanha. E é muito comum, o avião chega, a viagem é estressante, muitas vezes demora muito e tal, chega, o passageiro não quer saber de outra coisa que não sair. Entendeu? Uma vez eu fiz um voo Buenos Aires-São Paulo, fui fazer lá uma palestra, uma apresentação de um evento corporativo da EMS, lá da cidade de Hortolândia, mais de 300 convencionais, a gente veio praticamente em 2 voos lotando e tal. Então, rápido, Buenos Aires-São Paulo é rápido. Nós chegamos em Cumbica, e o avião estacionou lá nos quintos infernos, bem popularmente falando. E demorou para burro. Eu falei, vamos ver. Eu falava para o moço, como é que é, pô? Nós temos que. Não tem lugar lá no Finger, não tem lugar, tem que esperar, tá bom. Aí aí demorou mais uma meia hora, uns 40 minutos, o avião andou e parou. Falou, e aí, mano, cadê o Finger? Não, vem um ônibus. Aí deu um pouco, dali um pouco, nada. O ônibus chegou. Moça, vamos lá, então abre isso aí. Não tem escada. Então, demorou quase esse processo, mais do que o voo Buenos Aires-São Paulo, exagerando um pouquinho. Esse é um drama que vocês da aviação têm também. Tem muito aeroporto que não tem Finger, que não tem a escada na hora, porque tem um movimento muito grande, também não tem o ônibus. Não, isso não é muito comum. Isso ocorre muito ocorria muito frequentemente em Guarulhos antes da inauguração do 3º terminal, desse terminal novo. Mas isso, infelizmente, era fruto de um que estava trabalhando na sua capacidade. E também fruto de deficiência normalmente da companhia aérea. Outra coisa que acontece é o seguinte, num aeroporto congestionado como Guarulhos, os aviões têm o que a gente chama de slot,
que é um horário e aquele fica reservado para aquela operação. Então, o avião que chega de Buenos Aires, ele tem que chegar entre, digamos, 7 da noite e 7h30. Se ele está nesse horário, ele começa a complicar o resto da operação. O portão reservado para ele fica vazio, outro avião vem e acaba às vezes, tomando esse slot, e se ele chega muito antes ou muito atrasado, aí já era. Ele vai para o que a gente chama de posição, que é aquela que você tem que pegar o ônibus e descer a escadinha, que é aquela posição onde não tem a embarque, né, que a gente chama de finger. E aí já era, né? Quando você tem que alterar o que estava planejado, aí começam as improvisações. Tem que chamar ônibus, mas não tem ônibus disponível. Aí tem ônibus, mas não tem motorista. Enfim, aí de novo aquele conceito do dominó, passarinhos de casa. Aí tem uma velha máxima da aviação que eu cunhei: a aviação não rima com improvisação. Não pode improvisar. Improvisou, quebra a cara. Ô, Gianfranco, para concluir, até o Sérgio César, o irlandês, pergunta aqui, e o caso das malas nos aeroportos brasileiros, as companhias de vocês, como é que ficou a coisa? O Brasil apresenta níveis de perda ou extravio, que é o nome técnico de mala, compatíveis com os melhores países do mundo. Fica em torno de 0,5%, 0,7%. Está fazendo isso, mas é aquela coisa, né? Pode ser 0,7 na sua casa, o fato é que ontem, chegando de Guaxupé, perderam a minha. Aí você fica bravo mesmo. Mas viu, peraí, mas em relação ao peso e tal, preço de passagem, são quantas malas, peso, como é aquela polêmica que arrumaram aí, aquilo já decidiu ou ainda está em estudo? Não, o Brasil, ele nunca lidera, ele nunca está na vanguarda. Ele ouve um galo cantar em outro terreiro, dá uma olhadinha e copia. O que o Brasil está fazendo é o que os Estados Unidos e a Europa começaram a fazer alguns anos atrás. Na verdade, isso faz parte de um movimento que as companhias aéreas iniciam, que é o movimento de deixar aquilo que você paga na passagem. Antes, todo mundo tinha que pagar por uma mala embarcada. Aí as companhias resolveram dar desconto e cobrar apenas aqueles que efetivamente trazem uma mala embarcada no porão e não cobram nada de quem trouxe a mala no passageiro. Claro que todo mundo faz a interpretação contrária, fala, não, eu não quero saber disso, posto que eu estou pagando a mais para voar. Vou dar um dado que é geral, diz o seguinte, isso pode ser comprovado. Voar hoje no Brasil é exatamente 40% mais barato do que era há 10, 15 anos atrás. Isso pode ser calculado, auferido, checado na internet, e esses valores já consideram a inflação. Ou seja, é mais barato. E outro pode dizer isso. O computador está 40% mais barato do que a indústria de alimentos, enfim. Então, nunca foi tão barato voar no Brasil. É por isso que a gente passou de 8 10 milhões de passageiros ao ano, 25 anos atrás. Certo. Ô Gianfranco, quero te agradecer muito. Nós tivemos alguns picotes aí, realmente a aviação brasileira está muito melhor que a telefonia, mas eu quero agradecer porque você deu sempre, como sempre, uma grande aula. E uma última pergunta aqui, eu fiquei muito feliz, aliás, não é nem pergunta, da minha felicidade ao saber que Mauro Alexandre conseguiu fazer em Nova York um implante capilar, gastou $55 mil, mas que está tão cabeludo quanto, olha, o Maciste, viu, quanto o Hércules. Ele sofreu desde pequeno com a sua calvície, Dona Lucila foi junto e ele realmente, o Sansão, ele está com tanto cabelo quanto o Sansão. Um grande abraço para você e viva a família Betting. O Joelmir, põe o Joelmir de novo aí. Caiu da cama nada, trabalhando no domingo como um certo Milton Neves. Esse não vai morrer nunca. O Joelmir, Bete e Osmar de Oliveira não vão morrer nunca. Ô, Gianfranco, eu chamo você de Panda, como é que é? Panda, Turbina Panda. Um abraço para você. Grande abraço, Milton. Bom domingo para você. Muito obrigado. Então eu agradeço muito ao Gianfranco e explico e peço desculpas até o ouvinte em relação a alguns picotes que aconteceram, mas isso aí faz parte do jogo, entendeu? Mas 88% do que ele falou
realmente a gente bebe as palavras do cara, porque trata-se de um grande profissional desse mercado maravilhoso que é a aviação. Porque, como diz Denilson Show, né? Você vai de um lugar para o outro e tal, porque avião voa. Porque se avião não voasse, a gente não ia. Esse Denilson Show é demais.